Meus queridos acadêmicos do terceiro período, saudações a todos, estamos de volta e hoje nós vamos refletir sobre um tema muito relevante no direito processual civil, que é a comunicação dos atos processuais. Nossa referência doutrinária, Misael Montenegro Filho, Marcos Vinícius Rios Gonçalves, Humberto Teodoro Júnior. Nossa referência normativa específica, artigo 236 e seguintes do Código de Processo Civil e também artigo 67 e seguintes do mesmo Código de Processo Civil. Bem, sobre comunicação dos atos, primeiro nós precisamos comentar sobre a aplicação do princípio da publicidade, que decorre, inclusive, de comando constitucional. Então, os processos eles são públicos, com exceção daqueles processos que correm em segredo de justiça, onde há uma certa restrição a essa publicidade. Mas nós temos essa publicidade que eu denomino de externa, no sentido de permitir o acesso amplo aos autos e aos atos praticados, mas nós temos também a chamada publicidade interna, que consiste na necessidade de dar conhecimento às partes, aos advogados, àqueles que atuam no processo, do que está realmente acontecendo, dos atos, dos termos do processo. Então, há necessidade dessa comunicação, dessa atuação, dessa relação dialética entre todos aqueles envolvidos no processo. E como que normalmente acontece essa comunicação dos atos processuais? Então, no tocante à comunicação das partes, dos advogados, é muito comum termos a citação e a intimação. A citação encaminhada ao réu e a intimação encaminhada às partes, encaminhada aos advogados. Agora, nós temos também um outro aspecto importante da comunicação dos atos processuais, que diz respeito a uma situação em que o próprio judiciário ele se comunica com outros órgãos do próprio poder com o intuito de garantir a prática de certos atos no processo. E aí nós vamos, então, nos referir à cooperação jurisdicional. O princípio da cooperação, gente, ele está previsto, inclusive, né, no artigo 6º do Código de Processo Civil, e ele prescreve que todos devem cooperar para a justa e efetiva decisão de mérito no processo. Então, essa cooperação, ela é uma das premissas basilares do próprio processo civil, no sentido de que haja essa interação colaborativa, cooperativa no que couber, para que o processo ele tenha a sua otimização, a sua celeridade e a sua efetividade no processo. Bem, no contexto dessa cooperação jurisdicional, nós vamos também vislumbrar uma atuação dialética entre o órgão judiciário naquilo que se fizer necessário para garantir que atos processuais sejam praticados. Do que eu estou falando no sentido dessa cooperação jurisdicional? Nós temos essa cooperação que pode se dar no âmbito nacional ou internacional. Essa cooperação ela diz respeito ao intercâmbio processual, a um auxílio, a uma colaboração entre o próprio órgão judiciário de diferentes comarcas ou até países para viabilizar a prática de certos atos no processo. E como que isso se dá na prática? Através das chamadas cartas. Carta precatória, carta rogatória, carta de ordem ou carta arbitral. A gente tem o artigo 68 do Código de Processo Civil, inclusive, que ele prescreve o seguinte:
os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato no processo. Então, já há essa previsão expressa no Código de Processo Civil, no sentido de incentivar essa cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário para garantir a prática dos atos no processo. Então, quando a gente fala de comunicação dos atos, nós temos dois aspectos. A comunicação das partes, a comunicação dos advogados, e aí nós temos uma primeira comunicação do réu, que é a citação, e temos a comunicação das partes ou advogados ou qualquer outra que se fizer necessário aí no decorrer do processo, que se dá através da intimação. E nós temos também essa comunicação interna entre agentes do próprio judiciário, com o objetivo de garantir a prática de atos no processo através de cartas. Carta precatória, rogatória, carta de ordem ou por meio da carta arbitral. O que pode ser objeto dessa cooperação jurisdicional a que nos referimos? Se pegarmos ali o artigo 69, especificamente o parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ele traz para a gente alguns exemplos. Então, há uma descrição ali exemplificativa daquilo que compreende a cooperação jurisdicional. O que pode ser objeto de cooperação jurisdicional? E aí nós temos o seguinte: a realização de citação, intimação ou notificação de alguém. É claro que é possível que a citação, a intimação, ela aconteça de várias formas. Pode ser por meio eletrônico ou não. Às vezes o réu ele precisa ser citado numa outra comarca. Então isso vai ser feito através de uma carta precatória. Ele está num outro país, então essa citação vai ser feita através de carta rogatória. Então a realização de citação, intimação ou notificação, se for numa outra comarca ou outro país, vai depender dessa cooperação jurisdicional. Lembrando que existem situações em que a citação ela pode ser feita pelo correio, aí pode ser para qualquer comarca do país, então não precisaria aí de carta precatória. Pode ser encaminhado também esse pedido de cooperação jurisdicional para a produção de provas, a oitiva de uma testemunha, a realização de uma perícia numa outra comarca, para o cumprimento de alguma ordem judicial oriunda de deferimento de tutela provisória. Então nós temos aquelas situações em que a parte ela faz o pedido liminar, normalmente de uma tutela de urgência, artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Então o juiz ele aprecia esse pedido liminar e ele concede. Às vezes o pedido é para ser cumprido, essa decisão judicial ela tem que ser cumprida numa outra comarca. A busca e apreensão de um menor, por exemplo, ou de algum objeto, de uma coisa. Então, pode ser feita essa cooperação jurisdicional para garantir o cumprimento dessa ordem oriunda de uma tutela provisória concedida pelo juiz. Nós temos também a possibilidade da adoção de providências para a recuperação ou preservação de empresas. Então há previsão nesse sentido também para esse pedido de cooperação jurisdicional, uma intervenção, por exemplo, que se faça necessária a pedido de alguém em alguma empresa. Temos também o pedido de cooperação jurisdicional com o intuito de facilitar a habilitação de crédito em processos que envolvem falência ou recuperação judicial. Então, às vezes, esse processo está tramitando aí numa outra comarca, no outro estado. Às vezes há uma certa dificuldade aí de acesso a essas informações, a esse processo. Hoje, com o processo eletrônico, tudo fica mais fácil. Mas pode ser que haja necessidade da solicitação dessa cooperação jurisdicional para
facilitar ou viabilizar a habilitação de algum crédito nesses processos de falência ou recuperação judicial. Também pode acontecer essa cooperação com o objetivo de permitir a centralização de processos repetitivos, a reunião de processos repetitivos. Então, se tem várias demandas que de alguma forma são coligadas, devem ser reunidas em virtude de conexão ou continência, ou que dizem respeito a demandas repetitivas, ou seja, casos que discutem, que debatem a mesma questão jurídica, sendo ajuizada por várias pessoas. Então, se houver necessidade da reunião desses processos, da centralização, pode ser solicitado também essa intervenção no sentido de uma cooperação jurisdicional. E também é possível para garantir a execução de decisão jurisdicional. Então, a cooperação ela existe para facilitar, para viabilizar a prática de atos, notadamente quando esse ato ele tiver de ser praticado numa comarca diferente daquela onde tramita a ação. Então, o juiz, por exemplo, da comarca de Governador Valadares, ele não pode determinar o cumprimento de atos em qualquer comarca do país. Então, ele faz essa solicitação, quando se fizer necessário, para que o juiz daquela comarca de destino, ele proceda ao cumprimento dessa deliberação, dessa solicitação por parte do juiz. E como que se dá, na prática, essa cooperação jurisdicional? Essa cooperação ela diz respeito a essa postura proativa, colaborativa entre os agentes do próprio órgão jurisdicional, e ela pode acontecer através de auxílio direto, que são aquelas situações, por exemplo, em que há a atuação de um juiz cooperador. Então, o juiz está ali colaborando, cooperando para que haja uma celeridade maior no andamento dos processos, para a realização de um mutirão, para julgamentos, para a realização de audiência. Então, é um auxílio direto, onde a intervenção ela é feita diretamente ali junto ao órgão solicitante. Temos também essa cooperação jurisdicional que se dá através da reunião de processos, quando há essa prevenção do juízo, quando há uma conexão ou continência que justifique a reunião. Então, haverá uma cooperação jurisdicional no sentido de viabilizar essa reunião de processos. Em terceiro lugar, então são 4 situações aí que se dá essa cooperação jurisdicional. Uma terceira situação diz respeito ao pedido de informações, quando em determinado processo o juiz ele vislumbra a necessidade de obter informações junto a outro órgão jurisdicional, inclusive em relação a eventuais outros processos que tramitam em outra vara ou em outra comarca, e que essa informação pode interferir no andamento desse processo. Então, o juiz ele pode solicitar essas informações processuais, solicitar documentos, inclusive, aquilo que ele entender que é necessário. E a quarta situação também, que pode permitir essa cooperação jurisdicional, o Código prevê, artigo 69, os chamados atos requisitados entre juízes cooperantes. O legislador usa a expressão atos concertados, concertados aí no sentido mesmo de requisitados, de solicitados, entre os juízes cooperantes, ou seja, aqueles atos que serão praticados por meio de carta precatória, rogatória ou carta de ordem, ok? Então aqui alguns detalhes, algumas reflexões preliminares sobre comunicação dos atos processuais. A comunicação de atos processuais acontece diariamente. A todo momento, as partes estão sendo intimadas, principalmente através dos advogados,
para ter conhecimento do andamento do processo, das decisões judiciais que foram proferidas, até porque, normalmente, o prazo ele começa a contar a partir de uma intimação. Então, é muito importante que esse ato aconteça para que as partes tenham conhecimento de tudo o que está ocorrendo, dos atos praticados, das decisões proferidas, a fim de que nós tenhamos, então, um devido processo legal e as partes possam participar ativamente, proativamente, defendendo os interesses que permitiram, viabilizaram, justificaram a atuação nesse processo. Na próxima aula, nós vamos continuar a nossa reflexão, aí sim tratando mais especificamente das cartas precatória, rogatória, de ordem e arbitral. Muito obrigado pela atenção, bons estudos a todos vocês.